Bom, meus amigos e minhas amigas, muito bom dia. Você está no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu te peço que ajude o nosso canal a crescer. Deixa aí o seu like. É muito importante que você dê o like e inscreva-se no canal. É com base na quantidade de likes que o YouTube dá importância ao canal. Mas hoje nós vamos atender a solicitação de um seguidor do nosso canal, o Luca Filippo. Ele nos pediu que fizéssemos um vídeo sobre a transfiguração. O fenômeno de transfiguração mais importante registrado é o da transfiguração de Jesus, onde sobre o monte ele se encontra com Moisés e Elias, ambos desencarnados, e naquele momento Jesus assume a sua personalidade espiritual e ele se transfigura. Ele então se ilumina, tornando-se um ser iluminado, tal como é a sua condição no plano espiritual. A sua luz intensa brilhava como um sol. E ali você vê um fenômeno mediúnico importante, porque está Jesus encarnado, Elias desencarnado e Moisés desencarnado. O fenômeno da transfiguração é sempre considerado com a ligação com espíritos superiores. Até mesmo médiuns psicofônicos ou psicógrafos que trabalham com espíritos elevados, durante o tempo que estão ligados a esses espíritos, eles mudam um pouco a sua forma, o seu jeito de falar, o seu jeito de agir e mudam a sua forma também. Não intensamente, mas há uma transfiguração, uma iluminação do ser, tanto física quanto espiritualmente, enquanto estão ligados com esses mentores espirituais. Então a transfiguração é a mudança na vibração, na forma, a iluminação do ser quando ligado aos espíritos superiores. A transfiguração exalta a beleza, a iluminação, a forma iluminada. Mas para entendermos o fenômeno da transfiguração, precisamos entender os outros fenômenos relacionados à mudança da forma, que não é ocasionada por espíritos elevados. Existem estudados alguns fenômenos interessantes, como a zoantropia e a licantropia. A palavra zoantropia vem do grego zoo, animal, e antropos, homem. Então a tradução é homem-animal, ou animal-homem. Um dos fenômenos mais clássicos de zoantropia, voltado para um ser encarnado, está na Bíblia, em Daniel capítulo 4, versículos 25 a 34, que relata o fenômeno de zoantropia relacionado a Nabucodonosor. Nabucodonosor construiu a Babilônia e ele se sentia um deus. Naquele momento ele se imaginava superior ao próprio Deus. Consta na Bíblia que uma voz o condenou a passar 7 anos na forma animal, vivendo e se alimentando como um animal. E ele, num processo obsessivo gravíssimo, durante 7 anos, mudou a sua forma para uma forma animal e passou a viver e se alimentar como os animais. Passados 7 anos, ele volta à forma humana. Estes fenômenos não são comuns entre encarnados, mas no plano desencarnado é muito comum. No livro de André Luiz, Libertação, está registrado um caso de licantropia. A licantropia vem do grego likos, que significa lobo, e tropos, que significa forma. Então é forma de lobo. Todos os fenômenos em que o espírito assume a forma de lobo é estudado como licantropia. E no livro Libertação, André Luiz registra a história de uma mulher desencarnada que matou os 4 filhos e combinou o assassinato do marido. Quando ela desencarna, ela é aprisionada no plano espiritual por um tribunal do crime, como esses tribunais do crime que ocorrem aqui entre as facções criminosas. Lá ela é colocada no meio de juízes que a julgam e a condenam. Ela, fragilizada pelo sentimento de culpa, que a tornou extremamente impressionável, começa a ouvir a condenação, onde eles repetem sistematicamente a palavra loba, loba. E à medida que ela assimila aquela vibração, ela modifica a sua forma, tornando-se uma loba. O perispírito é extremamente plástico, ele se molda à forma mental assumida. Quando há uma intensa vibração do espírito relacionada à forma como ele se acredita, à forma como ele se vê, ele acaba alterando a sua forma, tornando-se aquilo como se vê. O ser encarnado ou desencarnado, que psicologicamente se acredita ser um animal, uma fera, ou um anjo, ou um guerreiro,
ou um vampiro, aqui no plano físico ele não consegue, na maioria das vezes, moldar-se. Alguns até tentam, fazendo tatuagens, colocando uma quantidade enorme de piercings, fazendo cirurgias plásticas para modificar a sua forma. A internet está repleta de pessoas cujas fotos demonstram como a pessoa se vê, como ela alterou a sua forma aqui no plano físico. Mas no plano espiritual, pela plasticidade do perispírito, ele consegue modificar completamente a sua forma, se tornando aquilo que acredita ser. Tanto na transfiguração, tanto na licantropia ou na zoantropia, os fenômenos são semelhantes porque obedecem às mesmas leis. Apenas em um dos casos se denota a elevação do ser, que transcende a sua forma física, e o perispírito iluminado brilha como um sol. Nos fenômenos de licantropia e zoantropia, já está ligado a deformações da forma, ligados ou a processos obsessivos, ou ao sentimento de culpa, ou a situações muito graves de condenações espirituais, quando o espírito decai para regiões infernais do umbral e ali se vê submetido ao aprisionamento desses juízes, desses tribunais terríveis que ainda existem. Como consertar isto? A reencarnação e estas situações estão ligadas aos fenômenos das reencarnações dolorosas, onde o espírito nasce portando graves deformações físicas e desequilíbrios mentais. Quando você visita essas instituições que atendem pessoas que portam graves deformações físicas, aqui em Goiás, em Trindade, existe a Vila São Cotolengo, uma instituição maravilhosa que atende centenas de pessoas abandonadas por suas famílias muitas vezes e que portam graves deformações físicas e mentais. Em muitas delas você vê ali no corpo físico deformações que assemelham a fenômenos de zoantropia e licantropia. Isto é um recurso da natureza para restartar o perispírito. Quando o novo corpo que vai ser gerado recebe as influências genéticas de pai e mãe, mesmo que ele porte para esse novo corpo físico as deformações perispirituais que ele causou em si mesmo, a ação das forças genéticas de pai e mãe ao longo de uma vida, porque são situações que não vão se consertar durante a vida. Mas esta ação genética herdada, agindo sobre o novo corpo, vai proporcionar o reequilíbrio do próprio corpo, enquanto esse corpo suga para ele as energias desequilibradas produzidas por sua livre escolha ou pelos processos obsessivos que adquiriu durante a sua vida. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, deixe aí o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado.